Vamos lá, mais uma vez aqui com vocês. Deixa eu contar uma coisa aqui pra você que duvida que família e parente, né, não é capaz de fazer o pior das atrocidades, né? Você que teve a sorte aí de ter uma família abençoada, não imagina, não vai ter ideia do que é, né? O inferno, né? E as penalidades que a gente sofre por duas ou três vezes que eu me recorde, né? Só de recordação, assim, bem nitidamente, armaram para mim três vezes, dentro de shopping center, né? A primeira vez foi uma prima minha de primeiro grau, e se eu falar o nome dela, ela tá fodida, né? Porque ela tem um histórico aí de uma delinquentezinha, né? Que conseguiu se formar. E se eu falar o nome dela, ela se fode, porque ela trabalha em repartição aí de hospital, né? Trabalha em hospital. E eu não vou ventilar aqui, mas ela vai lembrar desse dia. Se ela estiver me assistindo aqui, ela vai lembrar desse dia. A primeira vez que ela armou pra mim dentro de um shopping center, né? Antiga lojas americanas aqui, quem lembra? Quem lembra de antiga lojas americanas? Ela colocou dentro de uma sacola minha. Ela furtou algumas coisas ali da loja americana e colocou na minha sacola, né? E aí, se foi espontâneo, né? Ou se foi amando, né? Se ela fez aquilo premeditadamente, eu não sei. Acontece que na hora de sair, a gente sabe, né, que tem aqueles, não vou lembrar o nome, recordar o nome, alarme, né, de furto. E milagrosamente eu escapei daquilo, porque eu estava com flagrante em mãos. Praticamente, eu não me lembro, realmente não me recordo se eu estava com a sacola em mãos ou se ela tinha passado a sacola para uma terceira pessoa que estava em cena, estava no cenário nesse dia. E teve uma segunda vez também que uma outra pessoa fez o mesmo esquema de colocar na minha sacola, né? Com a minha. Passei em um departamento, comprei alguma coisa e tava ali andando, né? Também dentro de um shopping center com a sacola. A pessoa furtou, essa já é uma segunda pessoa, e colocou a mesma emboscada, né? Que impressionante, que chama a atenção da gente, né? Porque esse povo eles não tem muita criatividade. Ela colocou dentro da minha sacola um produto furtado, roubado, né? Eu coloco. Não, gente, eu não tenho como explicar para vocês, né, de que forma eu saí livre de toda essa situação, né? Porque se eu sou pega em flagrante ali, eu vou sofrer. Lá atrás era palmada, né? Que eles abriam a mão da gente, cacetava madeira. Antigamente era essa penalidade, né? Que a gente sabe que acontecia, pelo menos aqui na minha cidade. Hoje eu seria presa, né? E a pessoa, quando eu cheguei em casa, que o badular que eu coloquei pra fora, eu vi que tinha alguma coisa que eu não tava reconhecendo ali, né? Um objeto, não tava reconhecendo. E como é tanta perturbação na nossa mente, né? Quando a gente convive com narcisista, com sociopata, com psicopata, que tem coisas que a gente só vai se dar por conta depois de colocar a mente, refrescar a mente, colocar a mente no lugar. E uma terceira pessoa, né? Um terceiro, né, episódio, uma irmã que eu achava que era minha irmã, né? Considerava como minha irmã, uma pessoa também que frequentava, né, a minha casa, praticamente vivia dentro da minha casa, armou também uma coisa parecida, né? De roubar. Acho que não me lembro se foi alguma coisa de comer, chocolate, salgadinho, alguma coisa assim, colocou na minha sacola, né? A gente foi dar um rolê, dar um passeio. Eu era tão ingênua, eu era tão incauta, eu era tão idiota, eu era tão bestalhada, que jamais essas coisas nunca passou pela minha mente, né? Que o ser humano fosse tão perverso, tão cruel, tão sádico, tão miserável, né? Porra, três episódios parecidos. Ladra, desonesta. Eu não tenho esse histórico, não tenho esse antecedente, não tenho isso nas minhas costas. Então estavam tentando imputar um crime à minha pessoa, né? E mais uma vez, hoje eu não tenho outra explicação
Para mim foi o mundo espiritual atuando na minha vida, fazendo aqueles livramentos. A gente sabe que tem existem os livramentos, porque a gente, porra, incriminar um inocente, né? É muita perversidade, é muita crueldade, é muita barbaridade. Então, eu, a minha parentela, ela é monstruosa demais, né? E eles hoje estão aí, vivem correndo, né? Da PF, respondendo processo, lesando, roubando, lavando dinheiro. E a gente, às vezes, não pode se defender, né? E o que é mais injusto ainda é a gente não poder se defender. Isso é muito cruel. Isso é muito sério. E detalhe que aconteceu em épocas diferentes, né? O que aconteceu comigo aconteceu em épocas diferentes, né? Épocas realmente diferentes. Então, assim, é complicado. É complicadíssimo. Gente, eu vou parar por aqui, vou subir esse vídeo pra vocês. Eu fiquei muito abalada. Mais um vídeo aí pra vocês.